Olá, pessoal! Bom, hoje eu separei duas situações bem interessantes que aconteceram ontem comigo, com duas pessoas que eu estou auxiliando aqui na busca por seus objetivos, né, vamos dizer assim, lembrando que hoje, né, que isso que eu vou falar hoje não tem a ver com marketing pessoal para vocês quererem se consultar comigo, porque no momento eu estou focado na educação, então eu não tenho tempo hoje hábil para estar atendendo da maneira com que eu atendia antes. Pode ser que em um futuro próximo eu volte a prioridade para o consultório, mas no momento eu tenho que cuidar dos meus aluninhos queridos. Então vocês podem se consultar com eles, por exemplo, porque a ideia é realmente que eles sejam muito melhores do que eu. Mas eu quero compartilhar aqui duas situações de dois casos de ontem, que um deles falando de obesidade e outro deles falando de performance, para a gente bater um papo sobre alguns insights, algumas situações para auxiliar você que está buscando o seu objetivo ou então você que é um estudante ou profissional que gostaria de ter essas informações compartilhadas. Bom dia, Margarete, minha querida. Um beijão para essa família maravilhosa que eu adoro. E olha só, pessoal, antes de entrar nesses dois casos em especial, eu quero fazer aqui uma introdução com um videozinho que eu postei ontem e pouca gente lá deu importância, mas é porque não tem noção realmente da magnitude realmente do que eu coloquei naquele vídeo, que é sobre cafeína, né? A quantidade de cafeína contida no cafezinho. Foi uma pergunta que eu recebi na caixinha, né, de perguntas, que muitas vezes eu abro a caixinha para me trazer aqui ideias para bater papo com vocês, e muitas vezes eu não respondo tudo ali, né, até porque é muita pergunta que recebe-se, etc, né, não dá pra gente estar respondendo todo mundo, mas é uma informação que talvez pouquíssimos de vocês, ou talvez ninguém aqui, chegou a pensar nisso em algum momento, que não existe uma exatidão na concentração de cafeína em uma xícara de café. Porque com a indústria, né, com o processo de industrialização dos últimos anos, a gente está tão acostumado com o rótulo que a gente acha que o alimento também tem o seu rótulo, né? O alimento, no caso, acabei de voltar da feira, eu comprei banana, a banana não vem com rótulo, tá? Então naquela banana não vem ali aquele rótulo com quantidade de caloria, de carboidrato e tal, e ainda bem que não vem, porque seria errado. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez eu volto para o café. E coincidiu que eu estou fazendo a revisão do volume 3 do Tratado de Nutrição Esportiva e Estética. Inclusive, se você não comprou ainda o volume 1 e o volume 2, vai lá na minha bio, tem lá disponível o link com o volume 1 e o volume 2 disponível para vocês. Para quem aqui não conhece, ó, o bichão aqui, ó, né? Realmente é um livro, né, de altíssima qualidade aqui na sua diagramação, enfim, é um livraço aqui. Eu tô com um carinho enorme com esse projeto. O terceiro volume sai na sequência e depois o quarto finalizando a coleção. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, revisando o capítulo, por coincidência, estava revisando um capítulo sobre cafeína e veio essa pergunta. E eu pensei, caramba, mas isso é algo que a população em geral nem pensa, né? A população em geral, incluindo nutricionistas, médicos e tudo mais. A variação em 150 ml de café, uma xícara grande, ela pode ser de 40 até 180 miligramas de cafeína. Agora a gente pega um energético, a gente pega um termogênico, tá lá no rótulo, um pré-treino, tá lá 200 miligramas, 150 miligramas, 300 miligramas. Então na nossa inocência a gente imagina que a xícara de café deve ter 90 miligramas, 100 miligramas, 70 miligramas, de tão numérica que estão as situações. Tudo é número, né? Hoje em dia a gente fica com essa visão de número para cima, número para cá, número para lá, esquecendo do principal, que é o bom senso, que é o feeling. E algo também para colocar nessa introdução é com relação à minha metodologia de treino, que eu aprendi há 20 e poucos anos atrás com o professor Valdemar Guimarães. Quando o professor mudou da Inglaterra para o Brasil, ele revolucionou aqui a nossa visão de treino, dizendo que não era para contar repetição. Eu nunca contei repetição na minha vida. Agora eu estou até fazendo reabilitação no meu joelho e o fisioterapeuta fala 10 repetições, 12 repetições, 15.
E eu tenho até dificuldade de contar, e a maioria das vezes eu me perco, porque eu não consigo contar. Eu fico 100% conectado com o músculo o tempo todo, porque eu aprendi a treinar assim. Então, lógico, uma ideia, você vai fazer de 12 a 15 repetições, mas se tiver energia, vai embora. 16, 17, 18, 19, vai embora até a falha e no treino seguinte ou na próxima série você aumenta a carga. Então eu aprendi a treinar assim, de uma maneira, não vou dizer empírica, vou dizer uma maneira de bom senso, de não ficar ali 3 de 10, 3 de 12, 3 de 8, ficar contando repetição igual um bobo ali, né? Aí você se preocupa tanto em contar e muito menos com a conexão mente-músculo, né? Então, pronto. Dei um exemplo aqui de treino, mas voltando aqui para a nutrição. Então, do mesmo jeito que a xícara de café, ela não tem um valor exato com relação à sua concentração de cafeína, um outro ponto também, um outro artigo um outro capítulo do livro que eu estou revisando também, sobre nitratos, onde a beterraba é um ótimo alimento fonte, mas a gente não sabe exatamente a quantidade de nitratos naquela beterraba que a gente pega ali. Pode ser um pouco mais, um pouco menos do que a gente encontra na literatura. Vai depender do que? Assim como café. Solo, cultivo, temperatura, sazonalidade, várias questões que interferem naquela concentração de nitrato ou de cafeína ou de bioflavonoides, etc. Né? Se foi usado ou não algum tipo de agrotóxico, etc. São N fatores que influenciam. E isso também, outro exemplo, muito se fala em vitamina D hoje. Né? Vitamina D, exposição solar, quantas UI de vitamina D que eu consigo me expondo ao sol? Depende do seu tecido adiposo, depende da cor da sua pele, depende da latitude, depende da onde você está, o quanto do seu corpo que está sendo exposto, são N fatores, mais uma vez. Só que essa visão, ela tem sido cada vez mais esquecida por causa da tecnologia. A tecnologia é muito exata. Faz a bioimpedância, quantos por cento de gordura, que também não é exato. Faz ali um cálculo do gasto energético, também não é exato. O cálculo dos alimentos, as suas calorias, etc e tal, mas também não é exato. Então é tudo aproximado, só que as pessoas acreditam que aquilo é exato. Não estou dizendo que não é importante a quantidade, a concentração de cafeína do cafezinho, ou a concentração de nitrato da beterraba, ou a concentração de nutrientes de um alimento. O que eu quero dizer é que a gente não consegue avaliar isso de uma maneira exata, muito, mas muito aproximado. Então, nós precisamos ainda, por mais que a gente tenha inúmeras tecnologias disponíveis, mas ainda nós não temos algo para trazer essas informações de uma maneira correta. Pode ser que com a nanotecnologia a gente tenha um chip já implantado, e eu não duvido que isso não vai demorar. Aí sim a gente vai ter esses dados o tempo todo. A gente vai olhar no reloginho, nossa, hoje eu realmente gastei 1.800 calorias e eu consumi, segundo o chip, porque não é só o que está para fora, é o quanto que o seu corpo absorve daquilo, e eu absorvi 3.000, sei lá, enfim, aí sim. Agora hoje, com essas regrinhas do século XIX, vocês que eu digo até profissionais, ficarem acreditando que isso é o mais importante para o seu paciente, tá errado. Tá errado, do mesmo jeito que fica lá igual um besta no treino, 3 de 8, 3 de 10, 3 de 15 para definir, 3 de 8 para crescer. Do mesmo jeito que isso está errado, ficar contando exatamente com aqueles números que não são exatos, isso está errado. Avaliação da composição corporal, a pessoa vai no nutricionista para fazer uma bioimpedância, só que aquele valor não é exato. A pessoa ela tem que, antes de fazer a bioimpedância, se olhar no espelho e ter uma ideia de como que está a sua evolução. Como é que está a qualidade da pele, a sua simetria, a sua densidade muscular. Agora eu vejo até mesmo profissionais avaliando o seu paciente sem olhar para o paciente, falando de estética, sem olhar para o paciente e realmente olha aquele papel. Ah, você ganhou músculo. Tá, ganhou músculo, tá, e aí? É por causa do papel? Ou você está realmente utilizando alguma metodologia mais eficiente do ponto de vista, vamos dizer, até uma densitometria e tal, mas o mais importante, está usando o bom senso, porque muitas vezes no papel aquela pessoa perdeu massa muscular, mas você visualizando, você vê que ela ganhou onde ela precisava e até perdeu onde ela tinha demais, então o físico dela ficou melhor. No visual, isso está melhor. O fisiculturismo é uma grande prova disso. Se realmente há uma bioimpedância, ou até mesmo a dipômetro e qualquer outra metodologia, né, que esteja sendo utilizada, fosse realmente tão eficiente assim, ninguém ia ficar subindo no palco de sunguinho ou de biquíni, simplesmente entregaria um papel para o árbitro
e fala, ó, eu tenho 6% de gordura, ele tem 7%, então eu ganhei, né? Pronto, acabou a competição ali. Mas não tem nada a ver, muitas vezes aquele que até mesmo em uma metodologia adequada, é um método mais eficaz para avaliação da composição corporal, mesmo ele tendo um percentual de gordura menor, visualmente ele pode se apresentar mais definido, acreditem vocês ou não. Densidade muscular, qualidade da pele, a própria simetria, tudo isso faz parte realmente dessa estética corporal, a maneira como essa pessoa se apresenta, né, que pelo menos é 50% do esporte, muitos atletas deixam para aprender a posar na véspera da competição, sendo que é algo tão importante quanto o físico, é você realmente saber apresentar esse físico. É um esporte que é uma arte realmente, né? Muito mais do que um físico, né? Realmente é um teatro, assim, né? No sentido, né, de beleza, né? De realmente de complexidade, né? Um esporte que realmente deveria ter uma... Hoje com as redes sociais ele tem crescido muito, mas tinha que ter uma imensidão muito maior, porque ali é a Fórmula 1 da estética. Ali realmente não tem brincadeira, não tem modinha, não tem frufru, ali é o que é, né? A pessoa com baixo percentual de gordura, uma ótima simetria, uma ótima massa muscular. Então ali, se pegássemos, foi minha base, né? Se nós pegássemos aquilo que é utilizado no fisiculturismo e aplicássemos nas suas devidas proporções, com um idoso para evitar uma sarcopenia, com alguém que deseja melhorar, um jogador de futebol que deseja ganhar um pouco de massa muscular para evitar lesões, e qualquer outros esportes, ali é a base, é a Fórmula 1. Foi dali que eu tirei a base do meu trabalho para, durante a minha profissão, eu ter tido muito mais até pacientes que nem atletas são, mas eu consegui aplicar toda essa metodologia com eles e ter grandes resultados. Porque bom senso, eu vejo, me perguntam muitas vezes, Rodolfo, qual foi a sua diferença, meu diferencial como profissional lá no começo da carreira, quando não tinha rede social, não tinha nada. A gente tinha que ser bom de verdade, resumindo, a gente não precisava criar um avatar mentiroso na rede social. A gente realmente tinha que ser bom no mundo real e a partir daquilo a gente era valorizado, vendo mais pacientes, sendo convidado para cursos, etc. Mas eu vejo que essa minha base, que eu aprendi no treino, e agradeço ao meu grande mestre, que até hoje sempre vai ser meu grande mestre, professor Valdemar Guimarães, que me trouxe essa visão de não contar repetição num treino, de realmente ter uma visão de feeling e não de cálculo apenas. Claro, os cálculos são muito importantes, mas eles vêm após o feeling, seja na elaboração de um planejamento alimentar, para independentemente dos tipos aqui de pacientes que nós temos. E o fisiculturismo. Porque no fisiculturismo é o atleta o que ele apresenta esteticamente, e não o que ele apresenta numa bioimpedância, num adipômetro, ou enfim, ou quantas calorias que ele ingere. Não a preparação de uma reta final de um atleta, como é incrível, né, esse esporte, você muitas vezes tem que ajustar a nutrição, né, o programa alimentar dia a dia. Muitas vezes aquele atleta que hoje está bem, amanhã ele acorda depletado, ele acorda murcho, vamos dizer aqui no linguajar aqui da academia, né? Ele acorda sem densidade muscular. Por quê? Muitas vezes porque foi uma noite de sono ruim que ele teve, ou então ele está ansioso pela competição que está chegando. Então aquilo que é muito complexo de a gente observar no dia a dia com aquela pessoa que está focada no trabalho e mil e outras obrigações, ali com o atleta no seu limite, né, com baixo percentual de gordura, já na véspera de uma competição, ficam muito evidentes. Algo muito comum também, muito interessante. O atleta, geralmente ele comenta, a competição é no sábado, domingo ele acorda, nossa, se fosse hoje a competição eu teria vencido. Isso é muito comum no meio. Por quê? Porque ele tirou o estresse da competição. No sábado ele estava tenso, ele estava nervoso e aquilo interfere diretamente na qualidade do seu físico. Aí ele relaxou, sabadão geralmente foi comer o que gosta, tal, com boas companhias. Principalmente se estiver indo bem no campeonato, ele vai estar mais feliz ainda. No dia seguinte, o físico está ainda melhor. Cadê o cálculo? Cadê a bioimpedância? Cadê as teorias? Não, é uma questão muito maior do que isso. É ter uma visão do ser humano como um todo, a associação de fatores emocionais com a nutrição, de acordo com o treino, etc e tal, mas aí a gente consegue realmente enxergar aquilo que muitas vezes a gente fala com aquele paciente que não tem todos esses ajustes, né, muito bem organizados, e ele não acredita, não dá muita bola, né? Enfim, mas essa introduçãozinha, de novo, né, puxei aqui para o lado do fisiculturismo, eu nem imaginava que ia puxar para esse lado, mas é uma questão
global, né? Não estou falando de um esporte em específico, estou falando aqui de uma visão global, seja para o nutricionista, seja para o treinador, seja para qualquer profissional, né, que esteja lidando com seres humanos e não com números, né? No sentido ali de calcular algo apenas numérico, esquecendo o fator humano. Olha só aqui, né? Dieta cetogênica é interessante, é sustentável. Bom, não, é aí que é o problema, é a discussão sobre dieta cetogênica, o tipo de dieta, é a discussão sobre o tipo de alimento, e não se discute sobre o ser humano. Não é a dieta cetogênica que a gente tem que discutir, é o João, é o Pedro, é a Maria, é a Fernanda. Vamos imaginar que saia um determinado estudo científico sobre dieta cetogênica é ótima para determinada patologia. Ok, legal, bom esse estudo, mas quem tem essa patologia consegue fazer? Essa que é a minha pergunta, antes de pensar no estudo. É aquela pessoa consegue fazer isso? Independente, estamos dando o exemplo da dieta cetogênica, poderia ser qualquer outra coisa. Então, esses rótulos atrapalham demais. Se você for um profissional que começar com essa história de rótulo, para você jejum, para você cetogênica, para você sei lá o que, tá errado. É um profissional que não enxerga o ser humano, ele enxerga rótulos. É dieta do João, é dieta do Pedro, é dieta do Rodolfo, é dieta da Alessandra, é dieta do Milton, e assim por diante. E dieta é estilo de vida, não é só o que está no papelzinho calculado, é tudo que está em volta também daquela dieta. Então, meu Deus do céu, o Cauã aqui, ó, sou estudante de nutrição, quero trabalhar o meu perfil. Vai estudar bioquímica, Cauã, vai estudar fisiologia, fiz o meu primeiro post. Gente, eu quero ver a sua primeira publicação científica, eu quero ver o primeiro, vamos falar de esporte, quero ver o seu primeiro atleta que você levou para a Olimpíada, eu quero ver você levar um atleta para o topo do pódio, não quero ver post no seu Instagram. Acordem, pessoal, vocês são nutricionistas aí, estudantes, não é Instagram que vai levar vocês a lugar nenhum. Isso está gerando uma doença em vocês, uma ansiedade absurda, onde vocês estão criando avatares, onde ali o avatar é o cara, é o melhor do mundo, e no mundo real não estão fazendo nada. Do mundo real, aí sim você vai crescer no mundo virtual. Assim é com o cantor de sucesso, com o escritor de sucesso, com o jogador de futebol. Pega um jogador de futebol de sucesso, o cara tem milhões de seguidores no Instagram porque ele fez posts bonitos ou porque o cara é bom no campo? E isso é uma regra básica, seja na área de saúde, seja em qualquer outro lugar. E outra, nem vamos perder tempo falando sobre isso hoje, mas se você é estudante ou profissional no início da carreira, você precisa gerar credibilidade na sua rede social e não engajamento, ficar fazendo dancinha besta em TikTok, ficar fazendo coisas, mostrando a bunda no Instagram e essas coisas que geram curtidas, geram likes, ficar expondo a sua vida como um livro aberto, te trazendo um monte de problemas para a vida pessoal em troca de likes. Gente, toma cuidado, busque credibilidade. Né? Eu dou um exemplo recente, eu fui buscar um cirurgião para operar o meu joelho, eu não vou buscar um médico que fica fazendo dancinha no TikTok. Me fizeram uma indicação, entrei na rede social dele, porque acaba sendo um cartão de visita, claro, e estava lá, professor livre docente da USP, ponto, acabou. Não preciso ver ele dançando em TikTok, não preciso ver ele fazendo piadinha, mostrando a família maravilhosa, não. Ele já fala por si mesmo, o título dele fala por si mesmo. E antes disso, a recomendação que eu recebi de outro grande profissional que eu admiro. Quando você é um profissional que é reconhecido por outros profissionais da sua área, aí sim você chegou realmente num nível bom da sua carreira. Agora, engajamento em rede social, vai lá, fica lá dançando, virando pirueta, mostrando a bunda, mostrando o físico o tempo inteiro, falando que é rico, falando que é milionário, agora a moda é essa, né? Vem estudar comigo, eu vou começar com essas imagina se eu começo com essas baboseiras aí, vocês me abandonem, por favor, né? Venha fazer a pós-graduação comigo e fique rico. Gente, como é que alguém pode falar uma asneira dessa, né? Vem estudar comigo para ser um bom profissional, para mudar vidas. E se você tiver uma veia empreendedora, você pode ficar rico. Agora aí é o problema seu, você que se vire. Tem gente que nem tem essa visão, tem gente que ama tanta profissão que independente, nem tem tempo para gastar aquilo que ganha, enfim, né? Agora ficam pegando a dor desses estudantes, esses recém-formados e virando, né? Gente, enfim, né? Vamos voltar aqui
para o nosso assunto de hoje. Então a gente fica falando essas baboseiras aí, mas para quem perguntou da rede social, vai estudar bioquímica, fisiologia, vai mudar vidas, vai realmente fazer algo no mundo real, que isso vai reverter no mundo virtual, se é que é o seu objetivo, né? Bom, vamos lá. Voltando aqui para o principal, aqui, aproveitar nossos próximos minutos para voltar no assunto que eu prometi com vocês. 2 casos que ontem eu estava auxiliando. Estou auxiliando, né? Um deles já chegou a pesar 180 quilos e hoje ele está com cerca de 115. Porra, mas está falando de número agora que virou a chave de repente? Não, é só para vocês terem uma ideia aqui realmente que é um caso de obesidade. Bom, pessoal, eu estou ajudando essa pessoa, né, um homem, né, já há cerca de uns 6 meses, ou até um pouco mais, inclusive, e nesse período, em nenhum momento, teve um cálculo de calorias, tá? Não teve, assim, uma elaboração ou dieta cetogênica, dieta de 2.000 calorias, não. Meu amigo, vamos lá ver o que você está fazendo, né? Como que está a sua rotina, como que está o exercício físico. Vou começar o exercício físico, tá, mas qual horário? O horário que dá. Não, é o horário exato, qual o horário que você vai treinar, qual que é o horário dentro da sua possibilidade que é melhor para você treinar. Rodolfo, eu trabalho muito, ou logo cedo ou final da noite. Então logo cedo sem dúvida alguma, porque treinar no final da noite vai atrapalhar o seu sono, que é a nossa base principal dentro desse processo de educação nutricional, para você aprender a ser magro e não simplesmente emagrecer fazendo um jejum intermitente e depois engordar tudo de novo. Então vamos organizar algo para o resto da sua vida, aprendizado, já pega essa e leva para sua vida. Treinar tarde da noite seria o último do caso. Se puder treinar de manhã, melhor, ou encaixa na hora do almoço, mas evita esse treino à noite. Ok, então a gente já ajustou essa questão do horário de treino. E como que eu elaborei a primeira programação, falando aqui para não dizer um cardápio, né, para essa pessoa, a partir daquilo que ela já fazia. Rodolfo, o que você colocar no papel eu faço. Geralmente é isso que o paciente pede, mas não é isso que ele precisa. Então aí quem que manda na consulta é o profissional ou é o paciente? Temos que ter essa conexão, claro, mas a gente fica fazendo sempre o que o paciente nos pede, vai dar errado, porque se ele fizesse apenas o que ele te pede, por que ele vai te procurar para uma consultoria nesse sentido? Ele faria sozinho. Então, ajustando principalmente os maiores erros da alimentação dele naquele momento, nós fomos organizando tudo aquilo que ele comia, mas em paralelo a forma com que ele comia. Exigir dele atenção plena nas refeições, atenção plena nos exercícios, começar a se observar ao longo do dia, momentos que ele tem mais energia, menos energia, como que funciona o intestino, bem-estar, tudo isso relacionado àquele checklist diário. E fomos indo, aí claro, com exames laboratoriais, ajustando os nutrientes de acordo com aqueles exames. Aí entra um lado mais técnico, né? Muitas vezes lá um ajuste de vitamina B12, de zinco, de magnésio, algumas questões, né? Nesse sentido mais técnico, que não é o nosso objetivo das lives aqui da manhã, mas, por exemplo, avaliando ureia, a gente consegue ajustar ali a quantidade de proteínas, que é muito importante nessa fase de emagrecimento para manutenção da massa muscular e daí de acordo também, auxiliar também na saciedade. Então, com níveis de ureia a gente consegue ajustar. Já eu falo sobre até um ajuste que eu fiz ontem com ele, que volta nesse assunto. Você vai adequando uma vitamina D, uma vitamina B12, zinco, magnésio, de acordo com os exames laboratoriais, mas isso no segundo passo. Primeiro passo é arrumar a casa, é tirar, limpar a maior sujeira que tiver na rotina alimentar e entender que todo dia é dia e não simplesmente segunda a sexta eu passo fome, sábado e domingo eu como um monte. Por mais que final de semana normalmente a gente tenha um lazer maior, uma relação maior com alimentos, né, de baixo valor nutricional, não deixar isso virar uma lambança. Então, primeiras consultas, esse ajuste realmente, não só do que vai no prato, mas como essa pessoa consome, até chegar na nossa conversa de ontem, onde ele já eliminou uma quantidade enorme de gordura, mas uma preocupação desde o início que nós tínhamos, que ainda é um dos pontos que nós ainda não conseguimos resolver 100%, saúde intestinal, né? O intestino ainda não está perfeito, já teve uma evolução grande, mas ainda não está perfeito. E aí, claro, aquela questão de pegação no pé, organização com relação à presença de legumes, de verduras, diversidade nutricional, a questão emocional muito bem controlada com relação ao intestino, sugerir para ele
introduzi kiwi na sua alimentação no período noturno, coloquei uma goma cássia que tem uma ação prebiótica logo pela manhã. Então, a adequação desse intestino, dentre os pontos, sono está ok, a imunidade vem muito bem. Agora a questão do intestino ainda é um dos pilares que nós estamos aqui trabalhando. Então, a questão de redução de gordura, incrível, mas eu não posso ficar 100% satisfeito ainda pela questão do intestino, porque a hora que melhorar esse intestino, ele vai ter um resultado ainda melhor. Vamos, alguns pontos, seja inflamação, no caso dele já está muito bem controlada, avaliando níveis de ferritina, de PCR, resistência à insulina, muito bem controlada, está com a insulina baixinha, tudo bem controlado com relação a isso, nenhuma deficiência de micronutrientes, níveis de testosterona começou lá embaixo e vem gradativamente subindo conforme ele vem reduzindo a sua gordura corporal. Até na consulta anterior, ele tinha me perguntado: Rodolfo, e se entrasse aqui com uma reposição hormonal? Ele é relativamente jovem, tem na casa dos seus 35 anos, né? Não seria ainda normalmente um momento para estar fazendo indicação para alguém, um outro profissional, fazer uma reposição hormonal, etc. Então eu disse: calma, reduzindo a gordura corporal, ajustando os seus micronutrientes, gradativamente em algumas semanas, essa testosterona vai subir, e foi o que aconteceu. Então, o mérito desse resultado até agora tem sido metade meu e metade dele, porque não adianta nada, na teoria, a gente colocar tudo isso para o paciente, ele não confiar em você, ele não esperar o tempo necessário para realmente essas mudanças hormonais, que não são da noite para o dia, acontecerem. Então, ele precisa ter confiança no profissional. Então, ontem ele chegou com uma situação bem interessante para mim. Rodolfo, a fome está aumentando. No começo era muito fácil eu manter essa rotina alimentar, hoje está ficando mais difícil. O que está acontecendo? É algo natural nessa fase. Conforme vamos reduzindo gordura corporal, nós temos uma tendência de estabilizarmos nossas perdas. E um dos fatores é o aumento do apetite. Então, qual que foi a estratégia de ontem? Não foi colocar algo no sentido medicamentoso ou suplementar para controlar o apetite. Foi uma readequação com relação aos seus nutrientes. Ele estava com uma ureia em 35, dá para a gente chegar até uns 50 essa ureia com segurança, ou seja, daria para aumentar a proteína, e foi isso que eu fiz. Sugeri aumento na ingestão dos alimentos fontes de proteína, pensando em aumentar a saciedade, e ele fazia 6 refeições. Nós vamos testar fazer 4 refeições com maior volume, né? Pensando naqueles horários específicos que ele tem mais fome. Então, alguns horários, como por exemplo, meio da manhã, ele não tinha fome. Meio da tarde, também não. Então, nós aumentamos o volume das refeições naqueles horários chaves para controle do seu apetite, e vamos ver como que será a sua adequação daqui para frente, né? Como que ele vai reagir, não só no resultado, mas no bem-estar com essa proposta. Porque daí eu entro naquele assunto que vejo muito na rede social. Preciso comer a cada 3 horas? Não necessariamente, você precisa de regra, né? Você precisa ter um parâmetro. E no caso aqui, o parâmetro que eu gosto de utilizar na elaboração de um plano alimentar, de 2 a 4 horas, né? Eu também não acho interessante, pensando em massa muscular, seja na manutenção ou no ganho principalmente, você deixar muito tempo entre as refeições. No caso aqui, fizemos uma distribuição a cada 4 horas cada refeição, com 4 refeições ao longo do dia, e vamos observar o resultado. Mas eu só aumentei a proteína porque eu tive a segurança da ureia estar mais baixa, porque se eu aumento muito essa proteína de uma maneira desnecessária, eu afeto o intestino, que é onde a gente precisa melhorar também. Então, a ingestão de carboidratos desse indivíduo, de alimentos fontes de carboidrato, em nenhum momento foi restrito. Hoje ele inclusive come carboidratos, alimentos fontes de carboidrato no seu jantar, tá? Algo até que, por uma questão de distribuição, na proposta anterior não tinha, mas não é que alimentos fontes de carboidrato à noite são proibidos, não, é uma questão da distribuição anterior, que eu tinha colocado maior quantidade antes e depois do treino. Com essa nova distribuição, menos refeições, ficamos ali com arroz e fruta tal ali no seu jantar. Então, de novo, pessoal, o grande erro é ficar buscando regras, ficar buscando o engessamento dos protocolos, sendo que nós precisamos entender a Larissa, a Fernanda, a Maria, o Pedro, e não ficar impondo estratégias. Isso vem muito da base da medicina curativa, né? Medicina curativa: tô com dor de cabeça, toma um remédio e melhora. Ah, machuquei aqui, então passa um remédio e melhora. É diferente de quando nós falamos de alimentação. A alimentação é uma questão
social, econômica, envolve vários fatores, comportamental, né? Então são vários fatores que devem ser aqui utilizados, avaliados. Um outro ponto também que até que eu anotei aqui para a gente falar sobre esse caso é a questão da qualidade de pele, né? Porque estamos falando aqui de um processo de obesidade. E outra, nenhum medicamento utilizado, mas não estou dizendo que isso é uma regra. No caso desse paciente, ele está com condições dentro do seu ambiente em si, seja profissional ou pessoal, ele está muito bem com relação ao seu objetivo, ele quer realmente essa mudança, ele está muito engajado em mudar de vida e não simplesmente ter um emagrecimento. Ele conseguiu, a gente em conjunto conseguiu fazer com que ele perceba que não é só a dieta, é a vida dele que precisa ter mudanças, né? Não é simplesmente seguir um cardápio, e sim mudar tudo relacionado à sua vida que o direcione para o seu objetivo, né? Então ele decidiu realmente mudar de vida. Então com ele tem sido um trabalho muito bem organizado. Então dessa maneira não teve nenhum tipo de necessidade de medicamento, seja um anorexígeno. Para quê? Se a gente consegue adequar as refeições de uma maneira que ele consiga saciedade naqueles momentos mais importantes do seu dia, como fizemos ontem. E o principal, que é onde as pessoas estão errando, mas não adianta falar, né? É sono. Você dormindo bem, você controla o seu apetite. Então, essa é uma questão muito importante que vem sendo negligenciada. Se você dorme mal, seu apetite não vai ser muito bem controlado. Provavelmente você vai ter mais fome do que deveria. Então, esse paciente está com sono organizado, aí a imunidade não cai, aí realmente você não tem o risco de lesões acaba sendo menor, vários outros fatores ali acabam sendo mais fáceis de serem obtidos, e com isso não teve necessidade alguma ali de ter uma interferência de farmacológica nesse caso aqui em particular. Então, de novo, o N igual a 1. Um paciente com 180 quilos normalmente poderia ter sido indicado para cirurgia bariátrica ou praticamente teria sido medicado, mas não, tá lá, tendo um grande resultado com ajustes. Mas aí eu vou falar que é só dieta, é só exercício? Não, é sua vida, é você mudar a sua vida, não é só fazer exercício e só fazer dieta, é mudar até o ambiente que você circula. Então é muito mais complexo do que se imagina por aí, né? Bom, e uma informação importante, desde lá dos 180 quilos, musculação associada à atividade aeróbica no caso, né? Então a musculação é fundamental em um processo de emagrecimento, só que não é tão simples. O obeso não se sente muito confortável numa academia, não apenas pelas questões de ter um ambiente com pessoas magras, etc. e tal, mas nós precisamos ali também compreender a dificuldade anatômica, né, para um obeso estar utilizando determinados equipamentos. Já viram aqueles banquinhos que a gente usa para fazer supino com dumbbell e tal? Poxa, uma pessoa de 180 quilos não cabe naquele banquinho. Então precisa-se também ter uma consciência dos proprietários de academia para equipamentos onde alguém com uma obesidade realmente possa utilizar de uma maneira mais confortável, né? Então não é um ambiente muito ainda favorável para uma pessoa com obesidade num grau, né, tão elevado assim estar frequentando, mas é muito importante, né? Então realmente essa informação deve ser disseminada, onde musculação para obesidade ela é extremamente importante na manutenção da massa muscular e em toda a questão também de coordenação, né, questão de postura, né, o obeso a tendência é ficar, né, com uma postura inadequada e vai ganhando músculos no abdômen, no seu dorsal, ele vai realmente trazendo uma postura melhor, né? E uma preocupação final nesse caso é com pele, né? Uma redução de peso tão grande e a qualidade da pele. Então um fator importantíssimo é você ter ali mais síntese do que degradação proteica. Isso vale para a massa muscular e também vale para a saúde da pele, e a ingestão de proteínas é fundamental nesse caso. Você ter uma ingestão de proteínas até maior do que quando o objetivo é ganhar massa muscular. A proteína vai, além de ter a questão de saciedade, vai auxiliar na manutenção da sua massa magra e também na qualidade da sua pele, na síntese de colágeno. Agora, se você tiver uma perda drástica, não adianta você estar com a proteína lá em cima e tendo uma perda de peso muito rápida, né? Com isso também você vai entrar em catabolismo tecidual envolvendo músculos e envolvendo pele. Então esse é o primeiro ponto
que a maior parte das pessoas que até têm sucesso no emagrecimento não respeitam, principalmente quando realizam uma cirurgia bariátrica, né, que acaba sendo uma medida mais drástica, principalmente pela questão de afetar muito o intestino desse paciente. Nós precisamos ter essa... então, o ideal seria termos essa visão antes do processo de emagrecimento começar, da necessidade da manutenção da qualidade da pele. E claro, algumas substâncias, cofatores da síntese de colágeno podem ser muito bem utilizadas, silício orgânico, né? Hoje nós temos uma presença de micronutrientes adequada para ter essa síntese também correta, também o que não é comum é o processo de emagrecimento, no caso da obesidade, ele ser muito drástico, o que é mais comum, né? Muito drástico, com deficiências de vitaminas e minerais, uma restrição muito grande na ingestão energética, e com isso vai embora a massa muscular, vai embora a qualidade de pele. Então é um cuidado muito grande que nós temos, devemos ter com essa situação. Olha aqui a Nayara, né? Uma pessoa que está acima do peso, vai iniciar atividades e dieta. Na verdade, ela começou a dieta quando ela nasceu, porque a dieta a gente começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. O que acontece são mudanças de comportamento no meio do caminho, mudanças de objetivo, filosofia de vida, etc. Ela pode consumir whey de imediato? Bom, Nayara, e se eu colocasse a mesma pergunta para você, só que eu perguntasse assim, ó. Nayara, uma pessoa que está acima do peso e vai mudar a sua alimentação, vai mudar o seu comportamento alimentar, ela poderia consumir ovo de imediato? Ela poderia consumir carne de imediato? Feijão de imediato? É a mesma coisa. O whey é um alimento proteico em pó, né? É um alimento rico em proteínas em pó, né? Essa visão do whey como se fosse um negócio extra, como se fosse um medicamento, isso tem que acabar, né? Na casa da minha mãe tá lá o pote de whey que eu consumo quando eu vou, ela usa, minha irmã usa, então é um alimento, é igual um saco de arroz, é igual um pacote de aveia, é um alimento que você pode estar usando ou não. Tem dias que eu uso o whey 2 vezes no dia, às vezes eu uso uma, às vezes não uso nenhuma. Por quê? Depende das outras escolhas alimentares que eu faço com relação aos alimentos fontes de proteína. Eu comecei a frequentar academias em 1993 e o whey começou mais ou menos assim a surgir na época das farmácias, né? Tinham pouquíssimas lojas de suplemento, principalmente eu morava no interior do Paraná, então lá não tínhamos, né? Em São Paulo com certeza já temos lojas de suplemento há muitos anos, mas na época eram pouquíssimas as lojas, né? Fora dos grandes centros. E nós tínhamos aquela visão, o whey é após o treino. Nossa, se você acabar o treino, chacoalhar aquele whey com água, olha aí, você fica forte. Então aquela visão dos anos 90 ainda permanece para muita gente, onde como se o whey fosse um negócio mágico. Não, é um alimento em pó, rico em proteínas, né? E pronto, e sem contar outras propriedades interessantes também para a imunidade e tal. Mas é essa visão que nós precisamos ter da whey, tá? Aqui a questão, né, do Ozempic, né? Isso é muito sério, né? Porque tem sido utilizado aquela pessoa que tem uma gordurinha de nada, que é simplesmente ajustar a sua própria, organizar melhor a sua alimentação, os fatores relacionados, ela vai lá, fica tomando medicamentos onde realmente tem a sua aplicabilidade, seja num caso um paciente diabético, ou muito utilizado na obesidade, muito mais até por suas características além do controle de apetite, mas suas características metabólicas de auxiliar num ajuste mais rápido dos níveis de insulina, principalmente. O pessoal fica usando aí como se fosse creatina, né? Então essa medicamentalização da sociedade é um problema muito sério. Quando eu era garoto, eu ia no médico e o médico falava: nossa, que legal, você não tem nada, tchau, nem precisa voltar, tá ótimo, tá saudável. A gente ficava feliz. Hoje a pessoa vai no médico querendo sair de lá lotada de remédio, eu nunca vi isso, né? Vai no psiquiatra querendo tomar remédio, vai no endócrino querendo tomar remédio, não quer mais ouvir, você é saudável, tá ótimo, seja feliz, vai viver a vida, né? Não, a pessoa quer tomar remédio, né? Então é complicado com relação a isso. Bom, aí, mais uma vez, o Luciano aqui, na cirurgia bariátrica é sempre necessário uma dieta restrita ou jejum intermitente? Luciano, vamos imaginar que a pessoa que fez a cirurgia bariátrica se chama Fernanda. É o que a Fernanda precisa e não um rótulo, né? Dieta restrita, né? Cuidado com esse termo, ela precisa ter uma alimentação
adequada, considerando as limitações que a cirurgia vai impor a ela. E o principal, nesse caso, tem um controle muito grande com relação ao impacto que isso gera para o seu intestino, com todo o seu trato gastrointestinal, devido a essa mudança anatômica, e com isso muita atenção à ingestão de vitaminas e minerais, muitas vezes a necessidade até além, ou uma suplementação oral, até mesmo uma terapia infusional. Então é algo para individualmente. Se eu conseguir algum dia na minha vida, né, sei lá quantos anos eu ainda tenho de carreira, também não quero me matar, trabalhar até ficar velhinho, né? Espero viver bastante e já eu quero pôr uma sandália de couro e sumir aí pela praia, né? E não vou ficar me matando de trabalhar até o resto da vida, espero. Mas eu espero que até o final da minha carreira eu consiga auxiliar o máximo de pessoas possíveis a entender que não existe rótulo, mas na contramão vem uma quantidade absurda de profissionais incompetentes preconizando isso. Eu sou nutricionista low carb, venha comigo aprender a fazer jejum intermitente. Meu Deus do céu! Então, se a gente conseguir levar essa informação de que não existe rótulo, eu acho que aí eu posso aposentar em paz, né? Posso lá pôr minha sandalinha de couro e ficar lá na praia, lá tomando sol o dia inteiro, né? Enfim, com água de coco. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para esses minutinhos que faltam, né? Mais uns 10 minutinhos aqui para a gente falar sobre um outro caso que eu auxiliei ontem, falando aqui de um indivíduo. Não dá tempo, corre lá que dá tempo para a gente fazer a pós junto, mas vamos lá, falar aqui agora de um caso oposto. Alguém esteticamente muito bem, que está buscando o início de uma carreira amadora no triatlon, né? E olha só, não vou deixar de lado esses assuntos de rótulos, de modas, mais uma vez aqui. Então, é alguém que está com uma rotina de treino bem intensa, durante a semana 2 horas, sempre associando 2 atividades, no caso, ou uma corrida com bike, ou uma bike com natação. Cada dia tem o seu planejamento de segunda a sexta-feira, com 2 horas de treino. E claro, cada dia tem uma intensidade diferente. Na segunda-feira é um treino mais regenerativo, terça, quarta, quinta, sexta, muita intensidade, um volume um pouco mais baixo. Sábado e domingo nós já temos um volume de treino bem maior, ali chegando a 3 horas de treino no sábado e 3 horas de treino no domingo. Agora, pontos chaves, né? Como é muito mais difícil um atleta amador comparando com um atleta profissional. No caso, o atleta amador, nesse sentido, né, essa pessoa de ontem, né, homem também, ele trabalha muito, então ele acorda muito cedo para treinar e vai dormir muito tarde por causa do seu trabalho. E com isso, ele dorme 5, 6 horas por noite e olha lá, tem dias que ele acorda 3h30 da manhã para conseguir conseguir pedalar no horário que ainda não tem trânsito, né? Então, olha só o nível realmente da dedicação de um atleta como esse. Mas um atleta profissional jamais faria isso. Um atleta profissional vai dormir 8, às vezes 9 horas do dia, porque a prioridade dele, o trabalho dele é o treino. Então, o atleta amador, se a gente for analisar, ele é muito mais super-herói do que o atleta profissional, porque ele concilia uma rotina estressante com uma rotina de treino também estressante. Agora, o sono ruim já foi o primeiro ponto. Outro ponto, uso de cafés absurdamente ao longo do dia. Por quê? Dorme pouco, ele precisa ficar acordado. E dá-lhe café para ficar acordado. Então já é um segundo fator aqui muito negativo. Terceiro fator, o atleta profissional, ele anda com atletas ou anda com uma equipe, né? Seja os amigos dele vão ser atletas, a tendência é essa. Então o assunto é a competição, o assunto é alto nível, o assunto é realmente a Olimpíada, é a Copa do Mundo do seu esporte. Então é um meio muito favorável para isso. Agora, o atleta amador, vamos imaginar aqui esse caso de ontem, empresário, então ele circula entre empresários, entre pessoas que não são atletas, e essas pessoas ficam lá fazendo jejum intermitente, low carb, não sei o que, shot e tal. Então ele é contaminado indiretamente por essas pessoas. Então, boa parte da consulta foi tirando
tira dessas dúvidas. Então, mas low carb é bom para triatlo? Cetogênico é bom para triatlo? E coisas desse tipo, né? Onde modismos que batem papo em mesas de bar, ou que geralmente o pessoal tá gordinho falando sobre isso e tal, mas não vem de encontro com o seu esporte. Ou seja, ele morre de medo de comer carboidrato, de alimentos fontes de carboidrato, sendo que para um triatleta é o seu principal combustível, né? Então, essas questões do atleta amador ser muito contaminado com esses mitos e modismos atrapalha demais a sua performance. Algo que não acontece no atleta profissional por causa do meio que o atleta convive. Ainda depois tem gente que acha ruim quando eu falo isso, que as pessoas com que você convive são fundamentais também para a sua saúde e para a sua composição corporal, para a sua performance. O atleta anda com o atleta. Então é um meio muito favorável, não tem conversinha furada sobre não come carboidrato que engorda. Não, esse carboidrato aqui que eu estou usando durante o treino foi ótimo para mim, quer testar você também? Então o assunto é outro, então isso é muito favorável. E essa pessoa, olha só como que é a dedicação, como que é o fator emocional também da vontade de querer realmente participar de provas de alto nível. Dorme mal, rotina extremamente estressante, alimentação, né, bem organizadinho, tal, isso sem sombra de dúvida, mas ele faz todos esses treinos, seja durante a semana e principalmente no final de semana, só na água. Por quê? Porque tem medo de tomar um suplemento à base de carboidrato ou géis e engordar, sendo que ali ele está treinando, ele está jogando para consumir. Então é o medo do açúcar, né? Onde fica o tempo inteiro em rede social falando mal do açúcar. Nesse caso o açúcar é fundamental. Para alguém que vai pedalar 3 horas em alta intensidade, ele precisa estar ingerindo nesse nível de 30 a 60 gramas de açúcares durante cada hora de exercício, né? Sendo que no nível mais intenso, um profissional que trabalhou muito, treinou muito bem seu intestino para conseguir essa absorção, a gente chega a 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Dá-lhe gel, dá-lhe bananinha, dá-lhe muitas vezes até alguma preferência por algum alimento mais doce de abóbora, aí vai de acordo com cada um, e dá-lhe repositores glicohidroeletrolíticos, né, de você estar pedalando e se abastecendo também com esse tipo de açúcar. Então não existe alimento bom ou ruim fora de contexto. Muitas vezes numa prova, né, tem lá Coca-Cola no posto de abastecimento, Coca-Cola normal, com açúcar mesmo. E o que numa prova muito melhor ele tomar aquilo do que água. Vocês viram? Um contexto onde você tem água e tem Coca-Cola, uma prova. A pessoa pode se beneficiar daquela Coca-Cola muito mais até do que a água, dependendo do volume e da intensidade do treino. Não é para tomar Coca-Cola também quando você for fazer corrida. Nós temos opções muito melhores. Mas você viu que a gente consegue até encaixar uma situação dessa, né, do uso de uma Coca-Cola sendo interessante dentro de um programa alimentar. Não é a melhor opção, mas dentro de uma água e Coca-Cola a gente consegue achar uma situação onde a Coca-Cola tem a sua validade. Então, resumindo, né, é muito difícil lidar, falando até uma dica para você estudante, para você profissional, né, que está no começo da carreira, lidar com um atleta amador é muito mais difícil, muito mais complexo do que com o atleta profissional, até porque o atleta profissional, você não vai estar sozinho, você vai ter com certeza uma equipe auxiliando. Então é o head coach, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o psicólogo. Então tudo isso pode ser muito bem estabelecido. Ó, meu amigo Denão, dezembrão a gente vai estar junto lá em Las Vegas, hein? Então aqui sobre creatina para adolescente, o Denis mora nos Estados Unidos, creatina para adolescente de 14 anos, joga futebol 4 vezes por semana e diz que teve reação alérgica e creatina com febre. O Denis é complexo, né? Nesse caso, eu vou imaginar que chegasse para mim esse paciente, tá? Com esse caso, eu retiraria a creatina. Não pelo caso disso que você está me relacionando ser provavelmente um efeito da creatina, mas ele já está sugestionado a tomar creatina e passar mal. E 14 anos, não que teria alguma contraindicação, mas eu aproveitaria essa fase para
ele guardaria a creatina para um pouco mais adiante. Vamos imaginar ali um adolescente, jogador de futebol, pode ser que ele se torne um atleta profissional, e lá quando ele tiver seus 16, 17 anos, ele vai precisar melhorar sua massa muscular, claro, já pode fazer isso gradativamente, mas uma virada de chave muito grande é quando o jogador de futebol tem lá seus 16, 17 anos, para ir para o profissional, ele precisa ganhar massa muscular. Aí eu introduziria a creatina nessa situação, eu guardaria essa carta na manga. Mas vamos imaginar, se esse mesmo adolescente, 14 anos, chega no meu consultório tomando creatina e se sentindo muito bem, eu não tiraria, eu deixaria. Mas se eu puder escolher o melhor momento para a prescrição, eu esperaria mais um pouco adiante para uma situação onde ele vai ter mais benefícios com a creatina do que hoje, né? Mas no caso que você me disse, eu tiraria pela questão do sugestionamento. Ele já pôs na cabeça dele, principalmente os pais, de que aquele momento, aquele suplemento não seria o ideal, né? Mas aí gradativamente, uma educação nutricional, eu faria os pais utilizarem a creatina de início. Falaria, olha, se eu explicaria qual que é o suplemento, indicaria a creatina para eles, para ir já desmistificando essa questão de um suplemento tão interessante, tão incrível quanto a creatina. É a visão da nutrição da família em si, né? Aqui a experiência do atleta, com certeza, você elaborar uma prescrição de acordo com aquilo que o atleta já vem fazendo, com os seus, falando atleta profissional, né? muito mais tranquilo, com os seus benefícios, com os seus malefícios, né? Tudo isso estar aqui relacionando, né? Creatina para melhora cognitiva nos adolescentes. Eu vejo isso mais para idosos, né? Mais para pensando no processo de envelhecimento. Adolescente é o pai controlar, é o uso do videogame, é o uso do YouTube. Na minha época era só o olhar, né? Hoje em dia as crianças que mandam nos pais. Eu acho que isso que é o problema com relação à cognição, né? Todo mundo está com déficit de atenção, né? Na minha época, se eu déficit de atenção, eu resolvia com a Havaiana voando, né? A gente pegava atenção, a gente voltava a atenção no estudo rapidinho, era só o olhar da mãe ou do pai ali, assim, opa, deixa eu voltar minha atenção aqui. Agora os filhos mandam nos pais, né? Então não querem estudar, daí lá entra como déficit de atenção. Enfim, não tirando sarro naquilo que realmente é sério, mas falando no geral o que eu tenho visto por aí, né? Bom, pessoal, legal, não, fez perfeito, olha só, perfeito, maravilha. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenha sido válido. A ideia é sempre auxiliar você que está buscando uma melhora na visão sobre a alimentação de toda a família. Eu acho que isso é o mais importante, que é a principal missão, né, nossa como profissional, de realmente levar uma visão verdadeira da nutrição. Com essa visão verdadeira, dificilmente nós teremos casos de obesidade, simplesmente a pessoa entendendo a alimentação. Pronto, ela já conseguiria pelo menos reverter um processo ali de obesidade ou evitar esse caso que realmente os níveis estão cada vez maiores. Então é algo que a gente precisa realmente ter esse alerta, porque se a gente deixar a vida nos levar, seja ambientes sociais, seja pressão de trabalho, dificuldades desde relacionamento e tudo mais, a gente vai ficar gordo. É natural que isso aconteça com o mundo hoje da maneira como está, um mundo completamente obesogênico, no sentido de tudo ser fácil, tudo ser rápido, gera ansiedade, gera essa pressão toda, e as pessoas descontam na comida. Então, minha Nutri diz que creatina vai me inchar e não me indica. Troca de nutricionista, pelo amor de Deus, porque isso não existe, não tem nenhum tipo de fundamento. Inclusive, esse paciente com obesidade está usando creatina, tá? Incha nada, o que incha é cachaça com um pão com salame, meu Deus do céu, não é? E falta de água, né? Não é isso que vai, né? Creatina, coitada. Enfim, então essa visão, né, com bom senso sobre a nutrição, pelo menos vai nos auxiliar a nos mantermos mais saudáveis. Agora, claro, se você quer ter um físico virado do avesso, trincada, competir um triatlo, ou então um caso patológico específico, né? E claro, você necessita de ajustes muito mais específicos. Agora, para a maior parte da população, essa educação nutricional, ela deveria ser a nossa prioridade. Então a internet deveria ser usada para isso, falando de profissionais, e não só pensar
em si mesmo, no sentido de um grande egoísmo, onde eu só quero likes, eu quero ser curtidas, eu quero ser famoso, eu quero lotar meu consultório. Faça algo, né, para você profissional, faça algo mais leve, né? Use a rede social para contribuir com informações, né? Isso eu acho que é o nosso grande papel, além do que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, pessoal, vamos aqui batendo nossos papos. Um ótimo dia para todos vocês.